Aquilo que nós fazemos nesta vida deixa um rastro, tem consequências. E às vezes essas consequências podem ser vistas muito tempo depois de nós já não estarmos aqui. Há pessoas que, anos após a sua partida, ainda abençoam. Deixam um rastro de bênção, de felicidade, que pelas suas palavras, pelas suas ações, são recordados muito tempo depois, ainda com alegria, com lágrimas, com satisfação. E as pessoas, ao se lembrarem deles e delas, podem ainda mencionar as bênçãos que receberam e transmitir a outros aquilo de bom que aconteceu nas suas vidas por causa destas pessoas. É por isso que nós temos as chamadas efemérides, em que nós nos lembramos que faz tantos anos que alguém nasceu ou faz tantos anos que alguém morreu, porque estamos recordando da vida desta pessoa. Hoje é dia 20 de novembro. 20 de novembro era sempre um dia especial na minha casa, porque era o dia do aniversário da minha mãe. E posso dizer com alegria que foi uma pessoa que deixou um rastro de bênção. E em tantos lugares onde vou, passados todos estes anos, as pessoas ainda falam dela com tanto carinho. E a bênção que ela representou. E as coisas que ela contava. E as coisas que ela dizia. E episódios que aconteceram. Isto é sinal de bênção. Mas também, irmãos, é possível alguém deixar um rastro de maldição. Há pessoas que, muito tempo depois de terem morrido, ainda deixam atrás de si uma herança de miséria. Amã morreu. Semana passada lemos como a ironia deu a volta completa e ele foi morto na própria forca que tinha mandado construir para o seu maior inimigo. Mandou-a fazer bem grande, bem alta, para que todos pudessem ver. Pois foi nela que ele morreu. Mas a sua morte não acabou com tudo. Havia uma herança. E não estou aqui a falar do dinheiro. Era uma herança do pior tipo. Era uma herança de maldade. Era uma herança de ódio. Era uma herança de raiva. O decreto que ele tinha estabelecido, que ele conseguiu estabelecer, enganando o rei Assuero, era um decreto que permanecia ativo e que dentro de alguns meses levaria à condenação e à morte de muitos e muitos judeus, possivelmente de toda esta raça, em todo aquele império. Por outro lado, a sua própria família iria sofrer consequências graves por causa das suas ações. Sendo um homem tão rico, os filhos de Amã não vão chegar a usufruir da riqueza que o pai tinha acumulado. Foi uma herança muito triste. E com isto, irmãos, é bom nós pensarmos: que herança vamos deixar? Que herança vamos deixar? E não estou falando de herança conta bancária, não estou falando de herança propriedades, nem joias. Estou falando de que herança vamos deixar. O que é que as pessoas vão lembrar quando se recordarem de nós? Se o Senhor Jesus não voltar, irmãos, e domingo à noite nós tivemos aqui um culto muito alegre, lembrando a volta de Jesus, nesta expectativa ansiosa que o crente deve viver. Mas pode ser que Ele não volte no nosso tempo, irmãos. E se Ele não voltar e nós fomos chamados por Ele, o dia que Ele nos chamar, que herança vamos deixar? Do que é que as pessoas vão recordar? O que é que vai vir ao seu rosto quando alguém mencionar o nosso nome? Um sorriso? Ou uma expressão de dor? É uma boa pergunta para nós pensarmos. Bênção ou maldição? Alguma coisa eu vou deixar. Que o Senhor nos dê a capacidade de deixarmos um rastro de luz e de bênção aonde quer que nós passemos. Mas como é que se vai resolver o problema? Afinal, se o decreto foi estabelecido e segundo as leis persas, um decreto real não podia ser revogado. Era estabelecido pela lei, ponto final. Não havia nenhuma autoridade do próprio imperador, não podia mudar uma lei sua. Então o que fazer?
Bem, os irmãos têm as suas Bíblias abertas em Ester, presumo eu, capítulo 8, e vamos ler então o que é que foi feito e o que é que aconteceu. E diz assim o texto: naquele mesmo dia, ou seja, no dia em que Amã foi morto, portanto o terceiro dia, não é? Desde o pedido, veio depois a festa, primeiro banquete, e depois no segundo banquete, e com isto a consequência daquilo que aconteceu. Então, naquele mesmo dia, deu o rei Assuero à rainha Ester e à casa de Amã, inimigo dos judeus. E Mardoqueu veio perante o rei, porque Ester tinha declarado o que lhe era. E tirou o rei o seu anel, que tinha tomado a Amã, e o deu a Mardoqueu. E Ester pôs a Mardoqueu sobre a casa de Amã. Ponto. Os irmãos segurem aí só um bocadinho. Porque, no entretanto, entre o versículo 2 e o versículo 3, vai haver aqui um intervalo de pelo menos um dia. Nós não sabemos se há mais dias ou não, mas nem sempre o texto nos dá esta ideia. A lei e o costume oficial dos persas era que os bens de um traidor eram confiscados pelo império, não é? Pelo rei. A coroa tomava posse de tudo aquilo que pertencia a um traidor. E o rei cumpre a lei, mas em vez de incorporar os bens de Amã no cofre real, no tesouro real, ele entrega nas mãos da rainha, que tinha sido a denunciadora, a delatadora da traição, entrega os bens da rainha, na mão da rainha, toda a casa de Amã. Vamos lembrar, irmãos, que Amã era o príncipe favorito, era o ministro mais importante de Estado e era um homem riquíssimo. Não podemos fazer ideia da riqueza que ele tinha. É claro que Ester era a rainha, mas vamos lembrar que ela sendo rainha e vivendo no palácio real, dificilmente ela teria muito que fosse seu. As coisas eram do palácio, eram do rei, não eram dela propriamente dita. E aqui o rei toma os bens de Amã e dá à rainha Ester pessoalmente. Portanto, ela passa, além de ser a rainha e já viver no luxo do palácio, ela ganha uma fortuna imensa, que é toda a riqueza e todos os bens e propriedades que pertenciam a Amã. Ela sabe que não tem condições nem capacidade para gerir toda esta riqueza. Então ela chama o seu primo, que era como um pai para ela, Mardoqueu. Ela já tinha declarado, afinal, de que raça ela era. Fica aqui identificado para o rei não somente que ela era judia, mas que pertencia à família de Mardoqueu, e que Mardoqueu, além de ter sido um homem importantíssimo porque salvou o rei daquele complô para matá-lo, e o rei já o tinha reconhecido como tal, ainda por cima era o primo / pai, não é? Ou pai adotivo da rainha. Portanto, mais um motivo para o rei gostar do Mardoqueu. Então o Mardoqueu vem à presença do rei e recebe a posição que pertencia a Amã. Os irmãos veem aqui que estes golpes são muito rápidos, não é? Estamos a falar de uma corte oriental, não era preciso votação. Aqui havia apenas um voto que interessava, era o voto do rei Assuero. Ele tinha tirado o anel de Amã, porque pronto, Amã caiu em desgraça, é morto, e imediatamente é o inimigo de Amã que vem à presença do rei e recebe o anel. Este rei parece que tem facilidade em entregar o anel assim a qualquer um. Bem, não, Mardoqueu não era qualquer um, mas pronto, ele passa com muita facilidade o seu anel. E Ester então pede a Mardoqueu que assuma a responsabilidade da riqueza de Amã e que a ajude na administração de toda esta fortuna que ela acabou de receber. Então vamos lá pensar assim, irmãos. Ester era uma jovem órfã, de pai e mãe, que no entretanto teve a felicidade de ser adotada por este primo que toma conta dela com todo o carinho, com todo o amor. Então sai-lhe a sorte grande, não é? Podemos pensar assim, em linguagem nossa portuguesa. Sai-lhe a sorte grande. Ela ganha o concurso de Miss Universo e é colocada como rainha da Pérsia, né? A imperatriz do maior império da época. Portanto, saiu-lhe a sorte grande. E agora, como não fosse bastante, depois de ter-lhe saído a sorte grande, sai-lhe o Euromilhões. É impressionante, não é? Ela já tinha ganho a sorte grande, era a rainha. E agora ela ganha toda a fortuna de Amã. Tudo é entregue nas mãos dela. E o que é que nós devemos pensar? Bem, ela vai festejar, vai celebrar. Ela só tem motivos de alegria. Afinal, tudo correu-lhe de feição. O primo dela agora é o ministro mais importante de Estado e, portanto, é motivo de fazer uma grande festa.
Só que não é isso que acontece no texto seguinte. Continuem a ver e ver o que acontece no versículo 3. Falou mais Ester perante o rei, e se lhe lançou aos pés, e chorou, e lhe suplicou que revogasse a maldade de Amã o Agagita, e o seu intento que tinha intentado contra os judeus. E estendeu o rei para Ester o cetro de ouro. Então Ester se levantou e se pôs em pé perante o rei e disse: se bem parecer ao rei, e se eu achei graça perante ele, e se este negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrado aos seus olhos, escreva-se que se revoguem as cartas e o intento de Amã, filho de Amedata, o Agagita, os quais ele escreveu para lançar a perder os judeus que há em todas as províncias do rei. Porque como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo, e como poderei ver a perdição da minha geração? Então quero que os irmãos compreendam o que é que se passa aqui. Por isso é que eu digo que há um intervalo, pelo menos um dia entre o versículo 2 e o versículo 3. O texto não usa aqui a mesma linguagem de suspense que nós encontramos no capítulo 5. No capítulo 5 há todo aquele suspense, porque a rainha vai aparecer diante do rei sem ser chamada. E nós vimos que isto era proibido por lei, que ela podia ser morta se o rei não ficasse contente, etc, etc, etc. Ninguém podia aparecer diante do rei sem ser chamado. Isto era arrisca a sua vida. Fazia um mês que ela não via o rei, que o rei não a chamava. E ela vai lá, arrisca a vida e consegue. É recebida pelo rei, o rei deixa que ela faça o seu pedido, ela pede para o banquete, há o primeiro banquete, ela pede o segundo banquete, no dia seguinte, como nós já vimos. Aqui, irmãos, vai acontecer outra vez a mesma coisa. Ou seja, de um dia para o outro, ou talvez passado alguns dias, Ester vai ter que se arriscar novamente, porque o rei não a chamou e ela novamente vai à presença do rei sem ser chamada. É provável que o autor aqui não faça tanto suspense, porque também o risco aqui teria sido menor, certo? Tendo em conta tudo o que tinha acontecido nos últimos dias, a atitude do rei para com Ester certamente seria mais favorável e, portanto, o risco dela aqui foi menor. Mas o que eu queria chamar a atenção dos irmãos aqui é isto. O que a Bíblia nos diz é que Ester era uma mulher de beleza impressionante e raríssima. Mas o que depois a história nos mostra é que a sua beleza era interna. Era interna. Sabe, irmãos, de pouco serve uma pessoa ser muito bonita externamente se não tiver beleza interna. Já conhecemos certamente, os irmãos já conheceram, pessoas cuja beleza externa era muito bonita até abrir a boca. Já experimentaram isso? A pessoa era linda, era uma coisa deslumbrante, seja homem, seja mulher. A gente olhava e dizia que coisa maravilhosa. Quando começava a falar, a gente dizia, uau! Né? Né? Já aconteceu com os irmãos? Eu acho que já aconteceu. Acontece por quê? Porque a beleza não pode ser só na cara, irmãos, tem que estar no coração. E quando a pessoa começa a falar, nós percebemos como ela é por dentro. O outro lado também acontece, e acredito que os irmãos também já viram. Às vezes olhamos para alguém e a primeira impressão que temos não é das melhores. Não é? Nós não teríamos grandes palavras para dizer a respeito da beleza dessa pessoa. Mas quanto mais conhecemos, mais começamos a admirar. E de repente, até os traços físicos dessa pessoa nos parecem mais bonitos. Porquê? Porque é bonita interna. Não há dúvidas, irmãos, de que Ester era uma mulher extremamente bela, fisicamente falando. Mas ela era também muito bela internamente. Vejam, ela é rainha. Está no palácio. Tem tudo o que pode ter de mais luxuoso. E agora, ainda por cima, foi-lhe dada pessoalmente uma fortuna incrível. Esta mulher tem tudo para festejar e, olha, a vida correu-me de feição. Eu só tenho é que aproveitar cada dia. Mas ela está preocupada com os outros. Ela está angustiada pelo seu povo. Ela se prostra diante do rei em lágrimas, porque ela diz, como é que eu posso aproveitar tudo aquilo que tenho tido se eu olho e vejo o meu povo em sofrimento e se o meu povo corre o risco de deixar de existir? Eu acho, irmãos, que isto é algo significativo, porque nós vivemos hoje em dia numa época em que o egoísmo parece que vai atingindo o extremo máximo, não é? Quando nós vemos filhos que não se preocupam com os pais, pais que morrem sozinhos em casas porque os filhos simplesmente não ligam a mínima, quando nós vemos pessoas que não estão nem um pouco preocupadas com o sofrimento daqueles que estão à sua volta, toca o nosso coração ver uma pessoa com tanta riqueza,
mas cujo coração é tão sensível e que não é capaz de deixar de sofrer pela miséria que vê à sua volta. Até que ponto nós temos permitido que o Senhor desenvolva em nosso coração essa sensibilidade para o nosso povo? Pode ser que o nosso povo não esteja condenado por um decreto e que dentro de alguns meses ele venha a ser todo eliminado. Irmãos, mas o nosso povo está condenado pelo seu pecado. O nosso povo está condenado pela sua idolatria. O nosso povo está condenado pela sua ignorância. O nosso povo está condenado porque não conhece ao Senhor Jesus. E nós não podemos simplesmente nos alegrarmos e cantarmos ao Senhor e ficarmos contentes por aquilo que nós temos. E dizemos, ora vem Senhor Jesus, que nós estamos com pressa que Tu voltes. E deixarmos de orar por aqueles que estão em sofrimento. Então ela de facto pede ao rei uma intervenção. Ela pede ao rei a revogação do édito, que não pode ser revogado. Então vamos lá, qual é a solução? Versículo 7. Então diz o rei Assuero à rainha Ester e ao judeu Mardoqueu, eis que dei a Ester a casa de Amã, e a ele enforcaram numa forca, porquanto quisera pôr a mão nos judeus. Escrevei, pois, aos judeus, como parecer bem aos vossos olhos, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque a escritura que se escreve em nome do rei, e se sela com o anel do rei, não é para revogar. Então foram chamados, e aí os irmãos têm o versículo 9, que é o maior versículo da Bíblia. Só por curiosidade, porque ele realmente é muito grande. Alguém esqueceu de dividir este versículo e ele ficou um versículo colossal. E se foram chamados os escrivães do rei naquele mesmo dia, no mês terceiro, que é o mês de Sivan, aos 23 dias do mesmo, e se escreveu conforme a tudo quanto Mardoqueu disse aos judeus, como também aos sátrapas e aos governantes e aos maiorais das províncias, que se estendem da Ídia até a Etiópia, 127 províncias, a cada província segundo a sua escritura, e a cada povo conforme a sua língua, como também aos judeus segundo a sua escritura e conforme a sua língua. E se escreveu em nome do rei Assuero e se selou com o anel do rei, e enviaram cartas pela mão dos correios a cavalo, e cavalgaram sobre ginetes que eram das cavalariças do rei. Nelas, o rei concedia aos judeus que havia em cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defender as suas vidas, e para destruírem, matarem e assolarem a todas as forças do povo e província, que com eles apertassem crianças e mulheres e que se saqueassem os seus despojos. No mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar. E uma cópia da carta, que uma ordem se anunciaria em todas as províncias, foi enviada a todos os povos para que os judeus estivessem preparados para naquele dia se vingarem dos seus inimigos. E os correios sobre os ginetes das cavalariças do rei apressuradamente saíram, impelidos pela palavra do rei, e foi publicada esta ordem na fortaleza de Susã. Então, irmãos, a lei parece que arranja sempre uma solução, não é? Esta é a função dos advogados, encontrar onde é que a lei pode ser trabalhada. Já que não se pode revogar a lei, então que se estabeleça uma outra lei que sirva na prática de alteração da anterior. O rei não pode dizer, olha, o decreto tal já não vale. No fundo, ele pode fazer um decreto que acabe por se impor sobre o decreto anterior. E é isto que é dado a Mardoqueu fazer. Ó Mardoqueu, eu não posso revogar, mas tens aí o anel e a autoridade para fazer o que tu quiseres. Então, o que o Mardoqueu faz é enviar um novo decreto real, passados 2 meses e pouco, 2 meses e meio, cerca de 70 dias. É curioso estes 70 dias, porque 70 dias entre o decreto para matar e agora 70 dias passados o decreto para viver. Lembrando que foram 70 anos o tempo que o povo ficou de exílio, lembram-se? Foi a profecia de Jeremias, 70 anos, e depois o número 7 era importante para os judeus e para os persas também, como os irmãos já aprenderam, se ouviram aqui desde os primeiros estudos. Então, passados 70 dias, agora uma nova lei. E Mardoqueu coloca exatamente os mesmos termos que tinham sido usados na lei anterior. Inclusive a repetição, destruir, matar e assolar. Parece desnecessário, mas pronto. Havia as 3 palavras no primeiro decreto. Mardoqueu, que sabia muito bem, porque tinha uma cópia do decreto, lembram-se? Tinha enviado uma outra cópia à rainha Ester, sabe muito bem o que foi escrito, utiliza as mesmas palavras para que os judeus então se defendam, contra-ataquem e fiquem com os despojos dos seus adversários. Portanto, a coisa é revertida de uma forma bastante sistemática. A data é mantida, é o dia 7 de abril do ano 747, que seria o dia 13 do mês de Adar, no calendário que estava sendo seguido por eles. E depois disto, Mardoqueu então está mais alto do que nunca.
Dias antes ele tinha sido levado por toda a cidade com vestes reais. Vejam o que acontece agora. Verso 15. Então Mardoqueu saiu da presença do rei, com um vestido real azul celeste e branco, como também com uma grande coroa de ouro e com uma capa de linho fino e púrpura, e a cidade de Suzã exultou e se alegrou. E para os judeus houve luz, alegria, gozo e honra. Também em toda a província, em toda a cidade, aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria, gozo, banquetes e dias de folguedo, e muitos entre os povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Mardoqueu é exaltado a uma posição ainda mais elevada do que tinha. As cores azul, celeste e branco eram as cores imperiais da Pérsia, eram as cores reais da Pérsia. Aqui não existe nenhuma tendência clubística, irmãos, é o que o texto diz. Eram as cores da Pérsia, eram as cores do imperador persa. Portanto, ele sai da presença do rei ainda mais elevado do que antes. Ele é o segundo homem, não é? E não é a primeira vez que nós encontramos um judeu como o segundo homem do Império Persa. O anterior foi Daniel. Muito bem, os irmãos estão afinados. O primeiro foi Daniel, que foi o segundo homem no Império Persa no tempo de Dario, certo? Que foi pai de Assuero. Vejam, irmãos, que as coisas afinal até estão ligadas, certo? Portanto, não foi talvez tão difícil para Assuero, já que o pai dele tinha tido um judeu como segundo homem em termos de importância, ele agora também tem um judeu como segundo homem em termos de importância. Vejam como Deus abençoou o seu povo, mesmo no exílio. E então, há aqui para os judeus, o versículo 16 é um versículo com a repetição de várias palavras interessantes. Luz, no sentido de brilho, havia uma alegria brilhante, sem restrições. Havia gozo no sentido de festejo, manifestações de felicidade, não é? É aquela alegria saltitante, digamos assim. Havia alegria no sentido mais pleno e honra, ou seja, os judeus estavam sendo exaltados, reconhecido o seu valor por causa daquilo que tinham feito. O decreto de Amã, então, vai a todos os lados. Diz a palavra do Senhor que a cidade de Suzã se exultou. Vejam os irmãos aí, fim do versículo 15. Não foram só os judeus que ficaram felizes. Diz que a cidade de Suzã exultou e se alegrou. Assim como a cidade tinha ficado perplexa, agora a cidade se alegra. Porquê? Porque reconheciam em Mardoqueu o valor. E quando o viram exaltado e o viram como primeiro-ministro, digamos assim, disseram, agora sim. Tinha colocado um primeiro-ministro que era um sanguessuga, só ia tirar as coisas. Agora colocou um homem correto, um homem justo, um homem que merece a posição. E a cidade se alegrou. Isto é um testemunho extraordinário de quem era Mardoqueu, porque a cidade o conhecia e fica feliz quando ele é colocado nesta posição. Eu queria que os irmãos guardassem o versículo 17, porque para mim este versículo é o ponto mais alto da história. O ponto mais alto da história não é a morte de Amã, e o ponto mais alto da história não é o que vai acontecer no capítulo 9, apesar do capítulo 9 ser importante para os judeus e dar origem a uma festa do calendário judaico até hoje. Eu creio que o ponto mais importante da história acontece aqui neste versículo, porque o que acontece aqui é a conversão de muitos povos ao Deus de Israel. O que é que tinha acontecido, irmãos? Passados 2 meses e meio chega um novo decreto, em tão pouco tempo. Uma mudança radical na posição. Eliminem todos os judeus. Os judeus podem eliminar todos os seus inimigos. E agora a informação chega. O novo primeiro-ministro é um judeu. E olha, e a rainha também. E como é que os povos interpretaram isto, irmãos? Política. Não, irmãos. Tudo era interpretado espiritualmente. E isto também foi interpretado espiritualmente. Assim como os persas tinham a noção de que os seus deuses tinham falhado, porque eles não tinham conseguido conquistar a Grécia, e havia uma falha espiritual aí. Eles percebem agora que este Deus, considerado um Deus menor, de um povo que foi feito escravo, afinal não é um Deus pequeno. É um Deus capaz de influenciar a história. É um Deus capaz de mudar o coração de imperadores. É um Deus que é capaz de revirar as coisas de uma forma que eles não estavam à espera. E por causa disto, irmãos, há uma conversão maciça
de povos de todo o Império Persa ao Deus de Israel. E este, sim, é o ponto mais alto da história. Porque aqui nós vemos aquilo que é o propósito do Senhor. O Senhor é exaltado, o Senhor é reconhecido, mesmo num livro em que o nome de Deus nunca é mencionado. Os irmãos não encontraram nenhuma vez mencionado aqui o nome de Deus ou Senhor. Não tem nenhuma informação. Mas nós o vemos constantemente a mover por trás da história. Eu queria terminar apenas dizendo aos irmãos que este trecho nos lembra de alguma maneira a experiência da salvação. Lembrem que há um decreto que foi estabelecido pelo nosso Deus. E esse decreto dizia: o homem que pecar, esse morrerá. O salário do pecado é a morte. E o nosso Deus é um Deus que estabelece decretos irrevogáveis. O decreto do Senhor não foi alterado. Deus não mudou o seu decreto. Ele não passou a mão por cima do pecado e disse: pois, eu tinha dito que o pecado tinha que ser condenado, mas olha, vamos fazer de conta que não é nada. Não, irmãos. O decreto do Senhor foi cumprido. O Senhor Jesus levou a condenação, mas com a sua morte permitiu o estabelecimento de um novo decreto, que diz: aquele que nele crê será salvo. Os irmãos percebem a semelhança? Aquele que nele crê será salvo. Primeiro chega a notícia trágica. Estamos condenados, não há escapatória. Agora chega a notícia que diz: mas houve aqui há um novo decreto. Aquele que nele crê será salvo. E diz o texto que foram necessários correios reais. Foram chamados homens especialistas, com cavalos especiais das cavalariças reais, que receberam o decreto e agora corram e vão a todos os cantos do império e publiquem e anunciem às pessoas: há um novo decreto. Afinal, há uma solução. Irmãos, nós somos os correios reais. Nós somos os correios reais. Nós recebemos o decreto, irmãos. Está aqui, ó. O irmão, a irmã recebeu uma cópia do decreto. Mas não é para guardar em casa, não. É para pegar o cavalo real e sair por aí. E dizer às pessoas: há uma solução. Sim, senhor. O decreto continua em vigor. Mas há um novo decreto. Porque há um Salvador. E nele nós temos motivo para luz, alegria, gozo e honra. Irmãos, a palavra do Senhor é extraordinária. Ela é maravilhosa e ela se manifesta de muitas maneiras. E nós podemos encontrar vestígios da sua salvação e do seu Evangelho, mesmo numa história que aparentemente não tem muita relação connosco. Mas tem. E o Senhor permitiu que ela aqui esteja por alguma razão. Que Ele nos dê a alegria de sermos correios reais. Fomos convocados para isto. E o decreto está nas nossas mãos. Que ele não fique guardado dentro da nossa bolsa de correio, mas que ela possa ser, de facto, anunciado para a alegria daqueles que a ouvem. Amém?